irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Assim como estamos, livro de Salmos, de número 73. Salmos de número 73. Tributo a Deus toda honra, toda glória, todo louvor de poder estar aqui com os irmãos. Minha saudação ao pastor presidente no exercício. Que Deus te abençoe grandemente. Trago o abraço do meu pastor presidente, pastor Manassés Pires. Também minha saudação especial ao nosso superintendente que fez o contato com o evangelista Robertson. Que Deus te abençoe grandemente. Confesso que pregar perto do Senhor para mim fica um pouco estreito, mas tentarei ser uma garrochinha de Jesus aqui e deixar Deus falar tudo quanto Ele tem para falar. Também faço acompanhado da minha esposa esse presente, essa joia que Deus me deu para nós cuidarmos até a volta de Cristo. Queridos, no final tem alguns doces para vender, tá bom? Eu tenho dedicado a minha vida no altar, é assim que eu sustento minha família, é assim que eu sustento a minha casa. Deus me tirou de uma carreira promissora no meio secular e me trouxe para ser servo, prisioneiro do chamado que Ele me confiou. Então aquele que puder passar, plantar uma semente, eu tenho certeza que Deus é poderoso para transbordar 100 vezes mais na sua casa. Também minha saudação a Gesiel. Deus abençoe, querido, Senhor, a sua casa, a sua família. Salmos de número 73, verso de número 17. Salmos 73, verso de número 17, diz o texto que eu possuo em mãos: até que eu fui ao santuário de Deus, até que eu fui ao santuário de Deus. Assentai-vos por bondade. Queridos, quero ser bem breve, bem objetivo em tudo quanto o Senhor tem colocado ao meu coração nesta noite, para este start de culto da mocidade, para um ano qual o Senhor tem nos preparado grandes desafios, mas sempre abundantes na graça e na sua presença. Quando nós vamos olhar para este texto, qual o escritor é Asaf, ele narra acerca dessa história, desse contexto, desse escrito. Nós precisamos entender o momento em que ele está vivendo. E o momento que o Asaf está vivendo nesse contexto, ele está vivendo uma crise. E qual de nós, sendo jovens, qual de nós aqui com tantos sonhos, projetos, ambições, metas, alguns querem casar, outros querem trocar de carro, outros querem conquistar a faculdade, nunca sequer pensou ou projetou e viveu crises? Ora, a gente sabe que o anseio pelo futuro desenvolvemos a ansiedade, mas quem é que nunca viveu uma crise de inferioridade? Quem é que nunca viveu a crise de pensar: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que Deus é comigo? Quem é que nunca viveu uma crise? Quem é que nunca entrou dentro da porta de uma igreja dizendo: é o último culto, é o último hino, é a última mensagem, é a última vez que eu lidero, é a última vez que eu vejo coral, é a última vez que eu lidero um departamento? Quem é que nunca pensou, pensando que era a última vez? Só que interessante, e deixa eu te trazer apenas algumas informações. Vamos voltar um pouco da história. Quando Deus vai descer agora na vida de Israel, ele tem 12 filhos. Dos 12 filhos ele vai liberar as bênçãos para eles, e um dos seus filhos, a saber Levi, vai receber uma ordem e uma promessa de Deus. Os outros vão poder se dedicar à pesca, os outros vão poder se dedicar à guerra, os outros vão poder se dedicar à agricultura, os outros vão poder ter posses, tem terras, tem tudo, mas Levi não. Levi vai ser o único responsável por carregar a presença do Senhor. A tribo de Levi é o único que você vai ver na Bíblia dizendo: o Senhor será a sua herança. Então nós precisamos entender: Levi não pode comprar carro, Levi não pode ter casa, Levi não pode ter faculdade. O que tu está dizendo com isso, pregador? Eu estou contextualizando para a gente entender. Isso tudo é bom, isso tudo eu sou favorável, mas de nada adianta a gente ter tudo isso e a gente se esquecer do que é mais importante. De nada adianta a gente granjear tesouros aqui na terra e a gente se esquecer de uma eternidade.
Só que o interessante é que quando ele vai chegar para a tribo de Levi, ele deixa essa missão. E quando ele deixa essa missão para a tribo de Levi, nós vamos ver agora, Moisés vai ser responsável pela criação do tabernáculo. Na criação do tabernáculo, a forma de adoração a Deus é instituída de forma pública, de forma que uma vez por ano, o sacerdote descendente da tribo de Levi, tronco principal de Arão, vai entrar no Santo dos Santos, vai passar pela pia de propiciatório, vai passar pela pia de bronze, vai acessar o véu, vai entrar no Santo dos Santos, vai queimar incenso. E quando ele caminhava de um lado por outro, arrobando seus pés, dava sinal dizendo: o sumo sacerdote ainda está vivo. Quando Deus recebia o pedido de perdão, Deus culminava a oferta era consumida, e com o sangue do cordeiro que era imolado, ele pegava uma folha de isopo e colocava sobre as vestes de linho branco de todos quantos foram buscar a remissão de pecados. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer, e o interessante é que Deus deixou um projeto, Deus deixou um plano, Deus deixou uma ordem, e a ordem foi que a arca foi feita para ser carregada nos ombros. A arca foi deixada para os levitas carregar. Só que um dia a arca vai se perder de Israel. A arca, quando se perde, os filisteus estão tramando uma batalha. E quando eles travam essa batalha, eles vão chamar o sumo sacerdote. E quem é o sumo sacerdote na época? Ofni e Finéias. Vão trazendo a arca e vamos para a batalha. A maior representação de Deus na terra era a arca do concerto, era a arca da aliança. Só que o interessante é que eu preciso trazer um alerta para este povo que me ouve. De nada adianta a gente carregar a arca e a gente não ter a arca conosco. Pregador, o que tu está dizendo com isso? Eu estou dizendo que carregar a arca é uma coisa, ter a arca dentro da gente é outra. Ofni e Finéias carregaram a arca, disseram: Deus está conosco, Deus está no nosso meio, vamos para a batalha, vamos vencer os filisteus. E a Bíblia vai dizer que eles morrem no campo de batalha. A arca vai parar no templo de Dagom, dentro dos filisteus. A notícia vai chegar até onde ele está. A sua nora está para dar à luz a um filho. Quando recebe a notícia, a Bíblia diz que o interessante acontece o quê? A notícia chega: Eli, os teus 2 filhos morreram em batalha. A arca foi levada para os filisteus, está dentro da casa de Dagom. E agora o que vai ser? Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, e a nora põe o nome no seu filho e acabou. E foi-se a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que o rei em exercício é Saul. Saul vai reinar, a arca vai ficar dentro do templo de Dagom. No outro dia, o Dagom, o deus adorado deles, metade homem, metade peixe, é caído por terra. Há uma lepra espalhada em todos os filisteus. Eles vão colocar numa junta de gado, vão colocar num carro, e a arca vai sair. E quando ela sai, ela para no endereço, e o endereço é da casa de alguém que é levita, de alguém que é descendente principal para exercer o sacerdócio, a casa de Abinadab. O texto diz que 20 anos a arca fica na casa de Abinadab, 20 anos a arca fica ali, e em 20 anos você não vê um culto, você não vê um culto de ação de graça, você não vê uma reverência para a presença, você não vê tratando Deus como prioridade, você vê Abinadab seguindo os seus caminhos, e a arca do mesmo jeito, no mesmo canto, no mesmo lugar. Aleluia. Pode ficar tranquilo que eu já passei da fase de ser movido com glória a Deus, aleluia. Eu vou ser fiel a quanto Deus tem colocado no meu coração. Só que num belo dia vai ter um moço, vai ter um jovem, que ele cresceu no meio do campo, e no meio do pasto ele adorava o Senhor. A adoração, ela consiste de 3 verbos gregos: prosqueno, segomai e latrel. E dentre deles, uma dessas vertentes do grego significa
prestar serviço sacerdotal. O ministério não começa com o microfone. O ministério não começa no altar. Sabe onde que o ministério começa? É no serviço. Como assim, pregador? É no limpar o banheiro, é no ajeitar a cadeira, é no varrer o piso. O que é que tu está dizendo com isso? Eu estou falando que tem gente que Deus chamou que vai pegar o microfone, que vai ser pregador. Eu estou falando que tem gente que Deus vai levantar como cantor. Eu estou falando que vai ter gente que Deus vai levantar como músico. Mas deixa eu te falar que o reino é composto por vários membros. Nas diferenças nos tornamos um só. Mas também tem gente que nunca vai pegar o microfone, que nunca vai pregar no sermão, que nunca vai cantar, mas vai entrar numa cantina, vai pilotar um fogão e Deus vai receber a adoração. Eu estou falando de gente que nunca vai vir em cima do altar, mas lá na rua vai dar um abraço que vai salvar alguém. Só que esse moço tá como rei. E agora ele olha: eu tenho tempo, eu tenho casa, eu tenho tudo, mas e Deus? Eu tenho conforto, eu tenho roupa boa, eu tenho tudo, e Deus? Onde é que está Deus? Onde é que o Senhor está? A Bíblia vai dizer que ele vai saber de onde está o paradeiro da arca. Ele diz: está na casa de Abinadab. Está na casa de Abinadab? Vamos buscar. Intenção boa, propósito bom, mas princípio errado. Por que, pregador? De boas intenções o inferno está cheio. Ele está fazendo um grande feito, mas se ele consultasse o manual ia dizer: é os levitas que têm que carregar a arca nos ombros, dá 6 passos, no 7º para, sacrifica, 6 passos, no 7º para, sacrifica. O que foi feito para ser carregado em carros de bois? Ferragens, tapeçarias, tecidos, cordas, tudo menos a arca. Só que aí ele vai dizer: pega um carro, pega um mais bom, pega um zero, pega um bonito, pega um confortável, vamos buscar Deus. Pega uma luta de boi, demais. Quando chega na casa de Abinadab é sacerdote, deveria dizer: está errado. Mas como é que alguém vai dizer que está errado, sendo que em 20 anos ele nunca adorou a Deus? Só que aí eles vão trazer: a intenção é boa, a motivação é boa, mas o princípio está errado. E deixa eu te falar uma verdade: Deus não quebra princípio para abençoar alguém. Só que o interessante é que eles estão descendo, e o texto diz que eles estão indo na eira de Itacô. E na eira de Itacô no original significa lugares aonde as coisas caem, ou lugar aonde as pedras rolam. A Bíblia vai dizer que a arca pende para cair. E deixa eu trazer uma visão de pregador que viaja dentro da simplicidade do texto. Eu quero imaginar que foi o próprio Deus que colocou o pé entre a junta de gado, dizendo: está errado. Está errado essa bagunça. Se é para mim, tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter organização. Aí a arca vai cair. Aí vem um moço chamado Uzá. Quem é Uzá? Filho de sacerdote. Quem é seu pai? Abinadab. 20 anos a arca dentro de casa, nunca sequer se prostrou, nunca sequer se curvou, nunca sequer adorou ao Senhor. Aí vai querer fazer o quê? Era o nome e evidência. Aonde que o lugar aonde que as coisas caem
Eu vou dar uma ajuda para Deus não cair. Eu vou dar uma ajuda para a arca não ficar no chão. E o que o texto diz? Que ele foi fulminado na hora. Aí ele volta, vai consultar os anciões. E quando ele consulta os anciões, o texto diz que eles falam: Davi, a arca foi feita para ser carregada nos ombros. 6 passa, 7 para, sacrifica e adora o Senhor. A arca nunca foi feita para ser carregado em carros de bois, mas sempre foi feita para ser carregada nos ombros. 90 dias, 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, o texto diz que o celeiro que não produzia voltou a produzir, o campo que era estéril voltou a frutificar, a casa que o ventre estava fechado, o ventre se abriu. O que é isso? É que quando a presença de Deus entra e ela é tratada como prioridade, Deus materializa o seu poder. E deixa eu falar uma verdade: hoje a gente está procurando pessoas para a gente ouvir, com base nas curtidas, com base de seguidores, com base nos compartilhamentos. Pouco importa se tem a presença, mas o alerta fica para 2026: é que Deus está levantando pessoas que não têm curtida, que não têm seguidor, mas que valorizam a presença. 3 meses, a arca faz um repulso, a arca faz um reviravolta. 3 meses, a arca muda tudo isso. Aí Davi vai buscar, e quando Davi vai buscar é diferente. Agora ele está seguindo o manual. Deixa eu falar uma verdade, sou novo. Apesar que a lata está um pouco gigada, eu tive o privilégio de sentar aos pés da geração que me antecedeu e aprender. Hoje, o que a gente precisa entender é que hoje a gente tem tempo bonito, a gente tem ar-condicionado, a gente tem estrutura boa, isso é louvável, mas a gente nunca sequer precisou abrir picada, a gente nunca sequer precisou andar quilômetros para pegar um culto. Hoje, se o líder marca o horário do ensaio, a gente chega atrasado, a gente não gosta de marcar, ter compromisso. Só que no serviço, se é 7 horas, 7h05, a gente já vai para a sala do departamento, toma um puxão de orelha. Só que o que a gente precisa entender é que se a igreja só chegou aqui hoje, foi por causa dos cabelos brancos que nos antecederam, que mostraram o caminho, que abriram o caminho, que abriram a picada, que construíram a planta e nos trouxeram. Agora Davi vai buscar a arca. E quando ele busca a arca, ele traz uma escrita nova, porque ele tem consigo que é a última vez que ele vai ver Deus de perto. Ele tem consigo que é a última vez que ele vai poder chegar perto. Depois é só o sumo sacerdote que vai ter acesso. Aí quando ele está vindo, ele escreve um dos salmos mais lindos, mais poderoso, que é o Salmos de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo que neles habita, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as vossas cabeças, levantai as vossas entradas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Pregador, por que tu falou isso? Eu já que entra nas arcas, agora entra, eu já encerro.
está assim, ó, dançando, bailando, saltando. E sabe o que é interessante? É que salvação e adoração é individual. Eu não posso querer intrometer ou interromper a adoração da minha esposa, porque a adoração dela é com Deus e ela e Deus. Só que o que a gente precisa entender é que não tem como a gente vir num ambiente aonde que Deus está, a gente dá nota para pregador, a gente dá nota para cantor, a gente querer medir o culto do irmão, a gente querer medir a entrega. Não foi você que morreu na cruz do Calvário por ninguém, mas só quem sabe o preço que foi pago pela sua alma entende a oportunidade de estar hoje aqui. Tu poderia estar em casa assistindo Netflix debaixo da coberta, mas tu saiu de casa com o intuito, independente de quem vai pregar, independente de quem vai cantar, eu vou adorar ao Senhor. Eu vim trazer a melhor adoração que eu tenho para entregar. Eu tô nem aí se vão fiscalizar meu culto. Meu compromisso é com ele. Há um ambiente de glória que desce sobre essa casa. Há uma nuvem de glória que desce sobre essa casa. E quem é do glória vem, quem é do aleluia vem, quem é da marcha vem. Mas pelo amor de Deus, não deixe de adorar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Davi está adorando. Mical está na janela, de braço cruzado. Para que o rei dançar? Para que o rei bailar? Até parece louco. É que quem não entende adoração, é fácil criticar, é fácil colocar o dedo, é fácil querer dar nota. Só que Davi está bailando e tem um jovem, e esse jovem é Asaf. Enquanto Davi baila de um lado, Asaf está de outro. Enquanto Davi adora de um lado, Asaf está do outro. O que é isso? É que nós precisamos entender. A geração que nos antecedeu mostrou um caminho, mas nossa nova geração deve de continuar esse caminho. Só que aí o interessante é que Asaf é levita, músico de percussão, tocador de tambor, maestro por excelência. Quando a adoração foi instituída, Ezequiel 28 chega a falar que dos peitorais de Lúcifer saía o som de tambor, saía o som de pífaros, saía o som de símbolos. Ele foi destruído, destituído do céu, e foi corrompida a sua imagem. Só que aí Deus criou o homem com o único intuito de desenvolver relacionamento e o único intuito para o adorar. Agora, os Salmos de número 73 que a gente fez leitura, Asaf não é mais jovem, Asaf já está velho, Asaf já foi escanteado, Asaf já foi aposentado. Davi colocou ele como maestro-chefe da adoração do templo. O culto não pode parar. Só que aí vem Salomão. Davi não pode construir o templo, Davi não pode fazer nada. Só que não é porque ele não pode construir que ele não ofertou. Ele comprou os pregos, ele comprou os material, e ele disse: não é porque eu não vou construir que eu não vou entregar o mal. Só que aí o culto está acontecendo. Só que um dia Salomão vai se reunir com os seus conselheiros e diz: precisamos trazer Deus no nosso culto, precisamos marcar a inauguração do culto. Quem nós vamos trazer? A nova geração está tocando, a nova geração está tocando, a nova geração está adorando. Só que aí ele vai se reunir com os anciões. No jovem está a força,
no ancião da sabedoria. Ele chega para os cabelos brancos e diz: ora, nós estamos com a inauguração do templo marcada, nós estamos com o nosso culto de adoração a Deus marcado, mas de nada adianta a gente ter as melhores madeiras, de nada adianta a gente ter ouro, de nada adianta a gente ter prata, de nada adianta a gente ter pedra preciosa e o dono da igreja não vir no nosso culto. E deixa eu trazer para dias atuais: de nada adianta a gente ter terno bom, ter sapato de marca, gravata de marca, e Deus não vir nas nossas reuniões. Ele chama o ancião e diz: como é que eu faço para chamar Deus em meio ao nosso culto? Ele se lembra: tem um, e o nome dele é Asaf. E o que significa Asaf? Deus se apoderou dele. Onde é que ele está? Ele está aposentado. Ele está parado. Ele já entregou o ministério. E como é que é a história dele? Salomão, quando teu pai trouxe a arca, era ele que estava dançando com o rei Davi, e a presença de Deus invadiu de uma maneira. Tu quer que Deus venha no culto? Traz ele. Ele tem vida com Deus, ele tem secreto com Deus, ele tem vida de oração, ele tem quarto fechado. E como é que eu faço? Só atrás dele, que o resto ele chama a presença de Deus. O papel do adorador nunca vai dizer de acordo com a situação que ele está vivendo, porque a gente não adora a Deus de acordo com como a gente está. Se a gente está bem, a gente adora; se a gente está mal, a gente adora. A nossa situação nunca pode interferir no nosso nível da adoração. Asaf entendia: eu estou parado, eu estou escanteado, eu estou jubilado, mas eu adorar ao Senhor. Só que aí, quando ele para, porque o adorador é assim, quando ele para de adorar, ele entra em crise. E quando ele entra em crise, ele vai dizer para Deus: Deus, os meus pés quase se resvalaram, eu quase me desviei dos teus caminhos. Só que aí veio o Salmos 73 e o verso que a gente fez leitura: mas quando eu entrei no santuário, quando eu entrei no santuário, quando eu entrei no santuário, que aí eu entendi. Ele estava dizendo: eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor. E quem é Asaf? É tocador de percussão. Agora tu bota a alma e deixa Deus te usar. Assim te diz o Senhor: eu não te conheço, mas assim te diz o Senhor: está derramando unção de cura sobre a tua mão, que ao tocar do instrumento, eu vou entrar em almas depressivas, eu vou curar depressão, eu vou curar câncer, eu vou mudar história, eu vou abrir porta que estava trancada, porque hoje eu estou descendo com uma autoridade sobre a tua cabeça, estou colocando uma labareda de fogo nas tuas mãos, e estou dizendo: pode abrir a tua boca, porque eu te levantei por profeta no meio dos teus, eu tenho compromisso contigo, e eu te amarrei no meu altar. Asaf veio, pode continuar. Asaf veio, e ele está tocando tambor, ele está tocando instrumento de percussão. Asaf está adorando. Daqui a pouco, o texto diz que a glória de Deus invadiu a casa. A glória de Deus invadiu a casa. Os anciões se prostraram no chão, porque a glória desceu. E quem estava do lado de fora não conseguia entrar. Quem estava do lado de dentro não conseguia sair. Porque a presença. Vai, chama
essa presença. Chama essa presença. Chama. Eu tô com vontade de correr pelos corredores. Eu sou pregador primicista, mas eu entendo quando ele vem do ambiente e ele já está presente em nosso meio. Quem é do glória dá, quem é da aleluia dá, quem é da língua dá. Vai na labareda de glória. Agora, 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 agora. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe graça. Tá descendo, tá descendo. Que quando ele desceu e parou bem, a medicina tinha desencanado meus pulmões, dentro dos pulmões não estava formado, que eu nunca iria falar, que eu tinha menos de 30 dias, você entenderia o que a glória de Deus é capaz de fazer. Tá caindo corrente, tá caindo cajado, tá caindo cavaleiro, tá caindo cavalo. Eu já estou ouvindo no mundo espirituais alarido de vitória chegando. Eu já estou ouvindo no mundo espiritual uma onda de salvação chegando. Estância velha vai ser sacudida. Estância velha vai ser sacudida pela apoteose de Deus que vai e vai. Deixa eu orar por você. A adoração foi instituída. As aves da noite. Só que aí vem Jesus e muda o conceito de adoração. E não mudar o conceito de adoração, ele diz: não é mais no templo, não é mais no monte, mas a hora vem e agora é. Parece um erro gramatical. Ele está dizendo: a hora vem, agora é. Só que ele está falando: a hora veio, o tempo é hoje. Agora é o tempo em que eu estou mudando a identidade do adorador. Não procuro só quem me adora no templo, e não procuro só quem me adora no monte, mas o Pai procura, o Pai procura, o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele está dizendo: o mentiroso vai estar no meio, o fingido vai estar no meio, o enganador vai estar no meio, mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Espírito, que adoram o Espírito. E se tu é batizado com o Espírito Santo, manifesta dando sinal de glória aqui agora. É que o Pai procura verdadeiros adoradores.
eu te convido a entrar comigo nesse mundo. Eu estou ouvindo o som de muitas águas. Ai, que eternidade da cada castela. Para Deus se apoderar de um Asaf, o Asaf precisou entrar no santuário. Então nesta noite eu te convido, cadê os Asafs de Deus que vão entrar nesse ambiente de glória? Dai de quebe, andarada, catarabado, que tarabada, cadarabado, que daribidi, cadarabada, cadarabado, que dariasta. Eu estou com vontade de correr, porque eu já vi. O general do general já desceu nessa casa. Eu tô vendo ele arrancando o remédio de tarja preta na vida de alguém aqui. Eu tô vendo. Para um Asaf ser cheio, alguém precisa fazer o caminho. Davi fez o caminho. Asaf veio atrás. Que nós possamos entender a geração que antecedeu fez o caminho. Agora a gente deve de manter o caminho, para que Ele possa vir nos usar. E com isso eu concluo te dizendo: mais vale priorizar a presença, mais vale se gastar na presença, mais vale se derrubar na presença. Andarada, catarabado, que teribiti, candarabada, candarebete, andarabado, que teribiti, candarabado, que teribita, adorecer, ando que teribiti, candato, que tarabada, anaka, levanta, que pedi, canduia. Assim te diz o amado da tua alma: hoje eu estou descendo, hoje eu estou resolvendo, hoje eu estou fazendo. Eu ouvi ali no banco, quando tu disse: Deus, se tu me recebe a minha entrega, a minha adoração, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser fazer. Só que assim te diz o Senhor: eu te amarrei no altar, eu te amarrei no altar, eu te amarrei no altar, porque 3 vezes tu tentou correr, 3 vezes tu tentou fugir, mas eu te amarrei no altar para tu saber que quem eu marco, eu busco. E eu estou te dizendo: te prepara, que eu estou te levantando como pregador da minha palavra. Hoje eu te pego pela tua mão e te digo: recebe do céu. Te coloca de pé, te coloca de pé, te coloca de pé. Porventura em nosso meio tem alguém distanciado dos caminhos do Senhor e quer hoje retornar para Cristo. Tem alguém para Jesus? Ou alguém que quer aceitar Cristo como único e suficiente Salvador? Tem? Meu último convite: aquele que entendeu que Deus está pedindo mais de você, vem, mas vem depressa. De camiseta branca aí, do lado desse rapaz de amarelo. Você mesmo, eu te conheço. Só que quem eu sirvo hoje manda te dizer: foi um ponto final. Hoje o basta de Deus chegou para a tua vida, para a tua casa. Hoje Ele está dizendo: diz para minha filha
que eu recebi a oferta que ela entregou no pé do meu altar, que eu recebi o propósito que ela fez comigo, e que eu estou movimentando as águas. Não vai se perder ninguém, não haverá crise, não haverá falência. Os céus entrou na frente desse projeto, e Ele está dizendo: descansa a tua alma, porque eu sou provisão. Tu fez prova comigo e tu disse: Deus, eu quero até o dia 10 a resposta. Deus desceu hoje para te falar: eu tenho o controle. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, os jovens estão em lágrimas ao pé do teu altar. E se é verdade tudo que eu preguei, e se é verdade que tu estás na minha vida, e se é verdade a palavra que eu prego, eu te peço, manifesta dando um sinal de glória agora. Manifesta dando um sinal de glória agora. Manifesta dando um sinal de glória agora. Vai tomando os vasos, vai descendo com renovo, vai batizando com teu Espírito Santo. Vai, 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 vai. Manda mais Jesus, 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 manda mais Jesus. Vai tomando os vasos, vai tomando os vasos, vai tomando os vasos, vai tomando os vasos. Agora, agora,